De novo. Boa noite, irmãs. Muito bom estarmos aqui para aprender mais de Deus, né? Passaremos uma vida inteira para aprender dele, não saberemos praticamente nada, né? Porque ele é maravilhoso e tudo que a gente pode aprender dele aqui não é nada perto do que a gente vai saber um dia na presença dele, né? Então precisamos aprender e sempre aprender e sempre aprender, sempre. Amém? Nós já vimos os atributos de Deus, aqueles que estão ali, vocês conseguem ver? Não? Então tá, então eu vou falar. Eu vou falar alto para não precisar tirar o microfone daí, tá? Nós já vimos os atributos que somente Deus é, os incomunicáveis. Infinito, né, não pode ser medido. Incompreensível, a nossa mente humana nunca vai conseguir entender completamente quem Deus é. Autoexistente, né, ele cria todas as coisas, criou todas as coisas, ele se basta. E hoje nós vamos ver o autossuficiente e aquilo que Deus espelha com a gente. Nós também podemos, ele comunica, ele é santo, a Bíblia diz que ele é santo, 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 né? Não somente santo, mas ele é um santo justo, santo amoroso, santo misericordioso, ele é santo, 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 amoroso, né? Isso é o que a gente mais ouve sobre Deus, né? É que ele é amor, é o que a gente mais ouve. Tantas pessoas que nunca ouviram falar, falam, né? Que Deus é amor. Bom, ele é bom sempre, independente do que ele faz, ele é sempre bom, porque tudo que ele faz é bom, é santo, e ele é justo em tudo que ele faz, que é o que nós vamos ver hoje. A justiça de Deus é perfeita, e isso é um atributo que ele espelha com a gente, nós vamos ver hoje. Embora a justiça dele seja perfeita, não o que a gente acha que é justo. Então nós vamos começar com o atributo autossuficiente, que é o atributo incomparável, somente Deus é. A gente quer ser, mas a gente não é. Então Deus se basta para tudo. Ele não precisa de nada, porque nada falta para ele. Ele se sustenta total e completamente nele mesmo. Ele não precisa de ninguém, ele não precisa de nada, ele é completo. Aí Atos 17, 24 e 25 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então ele é o provedor, é o criador de tudo, ele não precisa de nada fora dele, ele é completo, ele é total, ele é pleno. E corre uma ideia falsa por aí de que Deus criou o homem porque ele tinha uma necessidade da gente se relacionar com ele, ou mesmo que ele precisava de pessoas que o adorassem. Isso quando a gente ouve até parece bonitinho, né? Nossa, ele nos criou porque ele tem uma necessidade, mas isso é mentira. Ele não tem necessidade nenhuma, ele não tem necessidade de nada. Ele nos criou porque ele é bom, porque ele quis, mas não porque faltasse alguma coisa nele. Então, porque não existe nenhuma lacuna em Deus. Deus é completo, ele é perfeito, ele não precisa do homem. O homem precisa dele, mas ele não precisa de nós. Porque ele é totalmente amável, totalmente digno, totalmente amoroso, totalmente completo, em sintonia na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existe sintonia na Trindade. É claro que ele nos criou com alegria, ele nos ama, sim, indefinidamente, ele nos ama muito, mas isso não significa que ele precisa de nós, né? Nós precisamos nos colocar no nosso lugar, né? De que somos criaturas, fomos feitas filhas de Deus através de Jesus, mas ele não precisa de nós. Imagina se a gente imagina se fosse assim, quando ele chegou para Moisés, ele falasse assim: ai, Moisés, que seria de mim sem você, né? Você é tão paciente, tão calmo, como que eu ia tirar o povo do Egito se não fosse por você? Isso é um absurdo, né? Porque ele capacita. Então ele escolheu Moisés, ele capacitou, né? Ele capacitou, a glória nunca é do homem, sempre é de Deus. E ele capacita para que o homem faça os planos de acordo com a vontade soberana dele. Então não há mérito no homem. E
porque ele é o eu sou, né? Ele fala isso na Bíblia, né? Quando Moisés fala, mas eu vou falar que quem mandou eu tirar o povo do Egito? Ele fala, diz que eu sou o eu sou, ou seja, ele é completo, né? E com certeza, se Deus precisasse de nós para qualquer coisa que fosse mínima, em algum momento da nossa vida a gente ia decepcionar Deus, né? Porque nós somos falhos, nós somos infiéis muitas vezes. Então, Deus, ele não precisa de nós para nada. Todos os planos que ele cumpre em nós, ele nos capacita a cumprir. Não é porque, eu preciso que a Mônica faça determinada coisa para que o meu plano se cumpra. Não, ele me capacita a fazer. A glória é dele, não é minha. Nunca. Então, a glória dele não está vinculada ao nosso desempenho, justamente porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Então ele capacita cada um de nós para cumprir a vontade dele, que é perfeita, sempre. Ele se agrada em ser glorificado na nossa vida, e nós devemos adorá-lo, sim, mas a verdade é que a gente precisa se colocar no nosso lugar, ele não precisa de nós. Ele nos ama, mesmo nós sendo inconsistentes, mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente não retribui. O amor dele é ágape, né? Incondicional. A gente já viu isso, não depende de nós. Ele nos ama eternamente por um único motivo, que é o bom propósito da boa vontade dele. Como está lá em Efésios 1, de 3 a 6, ele fala sobre isso. Ele nos cria para o bom propósito da sua própria vontade. Não é porque ele precisa, é porque ele quis, porque ele é bom, porque ele quis. Não há explicação. Não há nada de bom em nós. E nós, né? Isso tudo de Deus. E nós? Nós não somos autossuficientes, mas muitas vezes a gente quer ser, né? A gente quer tomar o atributo de Deus, que é só ele que é, a gente acha que a gente é. E nós vamos ver isso, a autora coloca de um jeito, eu gostei muito do jeito que ela explica, achei muito interessante, foi muito ministrada. Porque nós não temos essa capacidade da autossuficiência. Nós precisamos das coisas, nós precisamos das pessoas e de Deus, acima de tudo. Quando a gente vai para a criação, lá em Gênesis 1, 2, 3, mais ou menos, a gente vê que Deus, ele criou Adão e Adão e Eva precisavam das coisas, né? Das coisas que Deus criou, da criação e do próprio Deus. Para que eles reconhecessem, Adão e Eva, a sua dependência de Deus. Eles eram dependentes um do outro e eles precisavam buscar na fonte aquilo que faltava neles, a fonte de todas as coisas, que é Deus, né? Porque o homem e a mulher não são autoexistentes como Deus. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram o contrário, eles buscaram autonomia, né? Eles quiseram ser como Deus. Eles quiseram ocupar o lugar de Deus, e aí vem o pecado. E a verdade é que, como eles, não somos melhores, né? Porque a gente acha que se a gente estivesse lá no Jardim do Éden, a gente não ia pecar. Uma vez, no encontro de mulheres do ano retrasado, se não me engano, a Cláudia Lotte falou uma coisa que me marcou muito. Ela disse assim, a gente fala da queda, né, que é em Gênesis 3. Ela diz assim, ela fala dela e eu falo de mim. Se a gente estivesse no jardim, se eu estivesse no jardim, a queda seria em Gênesis 2, não seria em Gênesis 3. Porque a gente acha que a gente é muito melhor. Imagina, como assim? Como que isso é arrogância? Porque se Adão e Eva foram criados, os primeiros, né, os primeiros seres humanos, a imagem de Deus, quem eu penso que eu sou melhor? Se eu estivesse lá, eu não faria? Então, é para refletir, porque eu já pensei isso também. Então, eles foram atrás de autonomia, como eu disse, e como eles, muitas vezes nós pensamos que a autossuficiência é como se fosse assim uma característica dos fortes, né? Dos valentes. Sabe aquelas pessoas que falam, eu me basto, não preciso de nada, não preciso de ninguém, eu que dependo de mim só, eu não dependo de nada, eu não preciso de ninguém. Quem nunca ouviu pessoas falando assim, como se isso fosse bom, né? Eu não preciso de nada, imagina, eu me basto. E, na verdade, a pessoa que age assim, ela nega ajuda. Ela acha que ela não precisa e ela acaba entrando num lugar de se esconder, justamente porque ela não revela as vulnerabilidades que ela tem, e todo ser humano tem. Mas Deus, na sua sabedoria infinita, Ele nos criou de tal forma que nós precisamos dele, como eu disse, e também uns dos outros.
Aí, voltando para Gênesis, nós lemos lá que ele criou o homem, e aí depois ele pensou assim, não é bom que o homem viva só, então criou a mulher, não é assim? E então ele fala lá em Gênesis nessa ideia do relacionamento, né, homem e mulher. Mas aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, isso é expandido para o contexto de igreja, né, com a inauguração da igreja em Atos 2, então começa o contexto de igreja, de comunidade, de comunhão entre os irmãos, comunhão entre os crentes, né, que Deus fala. E a Bíblia diz que nós somos um corpo, e se nós somos um corpo, tem membros, então nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, nós fazemos parte, por isso que podemos depender uns dos outros, e ele colocou a gente nesse contexto justamente porque para um ajudar o outro, né? Essa é a vontade de Deus. E as partes do nosso corpo, se a gente for pensar no nosso corpo físico, as partes do nosso corpo, elas não são independentes, né? Uma parte depende da outra, todo o nosso corpo tem que estar em pleno funcionamento. Então, se nós somos o corpo de Cristo, essa interdependência, essa autossuficiência, ela é ilógica. Como nós vemos lá em 1 Coríntios 12, 21, a Bíblia diz assim, e o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Então, assim como no nosso corpo, um membro precisa do outro, precisa de equilíbrio, nós também fomos criadas para precisar de Deus e dos outros. E quais são as marcas dessa autossuficiência na nossa vida? Quando que a gente pode ver que a gente está indo para esse caminho errado aí? Nós apontamos indícios de que estamos negando, que precisamos de Deus, a nossa necessidade de Deus, quando exibimos algumas características. Então a autora colocou aqui algumas características que são sintomas, na verdade, de uma pessoa que acha que não precisa de Deus. Nós estamos falando agora de Deus, tá? Não precisa de Deus. Primeiro, falta de oração. É lógico, se eu acho que eu não preciso de Deus, para que eu vou orar? Né? Se eu acho que eu resolvo tudo, eu não preciso orar para nada, porque eu resolvo minha vida, para que eu vou perder tempo com oração? Esse é o primeiro sintoma que ela coloca como uma pessoa que acha que não precisa de Deus. Segundo, esquecimento. Assim como Israel no Antigo Testamento se esquecia muito fácil do que Deus tinha feito, e a gente está lendo, né, a Bíblia, a leitura anual, e nós estamos vendo como eles se esqueciam o tempo todo, eles murmuravam, eles se esqueciam de tudo que Deus tinha feito há pouco tempo, e eles começavam a reclamar, reclamavam o tempo todo. Tem horas que a gente lê, eu leio e falo, meu Deus do céu, que vontade, né, mas a gente é igual a mesma coisa, não muda nada. Nós não somos melhores do que eles, nós reclamamos do mesmo jeito, perdemos a perspectiva dos livramentos que Deus dá, muitos que a gente nem sabe. Quantas vezes Deus livra a gente por dia, a gente não toma nem conhecimento, porque Ele cuida, né? A gente precisa ser grato por isso também, coisas que a gente nem imagina, e coisas que são óbvias, que muitas vezes é mais fácil reclamar, né, do que agradecer. E aí, a pessoa que age dessa maneira, então quando ela consegue alguma coisa de bom, ela acha que é por causa do mérito dela, né? Não a mão poderosa de Deus. Então ela acha que é por causa dela, que ela merece aquilo. Sabe aquela pessoa que diz, eu trabalho, então eu tenho, eu mereço e é meu, né? Quantas vezes a gente não ouve? Terceiro, raiva nas provações. O autossuficiente, quando alguma coisa acontece de errado, aí o que ele faz? Se sente fracassado, se sente mal e ele fica irado. Porque ele faz exatamente o contrário do que Tiago fala lá em Tiago 1:2, que fala para considerarmos motivo de grande alegria passar por provações. Então, o autossuficiente, quando ele passa por uma dificuldade, por causas difíceis da vida, que todos nós passamos, ele se vê fracassado, ele desanima. E ele não vê naquilo uma oportunidade de fazer isso que Tiago está dizendo aqui, de, na dificuldade, orar, descansar e confiar em Deus e aprender com aquilo, porque a dor traz muito aprendizado. E quarto, falta de convicção sobre o próprio pecado. Quando nós nos tornamos menos conscientes da nossa necessidade de perdão, nós achamos que nós não precisamos de Deus, então a gente nem vê o nosso pecado e a gente não pede perdão. Então, por exemplo, eu ouço um sermão e uma exortação. Eu até posso pensar no âmbito geral daquilo, mais ou menos, né?
Mas eu não deixo, né, o autossuficiente não deixa que aquilo penetre no coração dele, toque o coração dele de forma a ser transformado pela palavra de Deus. Mas normalmente o que ele faz? Uma lista mental de todos que não estão aqui, que deviam estar aqui para ouvir, né? É isso que a gente faz. A gente pensa nos outros, nossa, aquela pessoa tinha que estar aqui para ouvir, mas eu tô aqui. É comigo que Deus quer falar, né? O autossuficiente não consegue pensar assim. Então essas 4 características, elas são exibidas pelo autossuficiente quando ele pensa que ele não precisa de Deus. Agora, nós vamos ver características de uma pessoa autossuficiente que acha que ela não precisa dos irmãos, que ela não precisa dos outros, que ela não precisa de ninguém. E aí, os sintomas são os seguintes. Primeiro, a pessoa assim, ela evita a comunhão com outros irmãos. Lógico que ela vai evitar, porque ela acha que ela não precisa de ninguém, então para que vai ter lá um horário na agenda dela para se encontrar em grupo com os irmãos da igreja? Se ela acha que ela não precisa de ninguém, ela não quer e ela dá desculpas o tempo todo para não ir. Por quê? Porque na verdade ela não quer expor a vida para ninguém. Porque quando a gente expõe a nossa vida, claro que eu entendo aqui que existe o contexto de quem a gente pode falar, pessoas maduras, eu acho que isso é também importante falar. Mas essa pessoa, ela não vai expor para ninguém. Por quê? Porque se ela expor, vai deixar claro que ela tem vulnerabilidades e ela não aceita isso. Terceiro, falta de prestação de contas. Então, quando a pessoa acredita na própria mentira de que ela dá conta de tudo, de que ela não precisa de ninguém, fica difícil lidar com alguns pecados que muitas vezes são pecados ali ocultos, né? Os pecados do coração. Porque, por exemplo, pessoas que lutam contra a ansiedade. E você olha para a pessoa, você vê que ela está em frangalhos, desmoronada. Você pergunta, está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus, né? Eu uso o nome de Deus. Por quê? Porque ela não consegue falar, ela acha que ela não precisa de ninguém, que ninguém vai poder ajudar. Então ela não fala. E ela luta com aquela ansiedade, é um exemplo que a autora deu. Ela luta com aquela ansiedade sozinha, mas tem outros pecados, tem inúmeros pecados. Vamos para a área sexual, por exemplo, pessoas que lutam com pornografia, pessoas que lutam com qualquer tipo de imoralidade sexual. Não fala. E às vezes são situações que são graves, né? Aqui o que é falado são coisas graves, porque todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem medo, enfim, tem o limite, né, do que é mais ou menos correto e do que vira uma doença já. E aí a pessoa tem esses pecados sexuais, por exemplo, imagina que ela vai falar, o que vão pensar? Então não fala, e tenta lutar contra aquilo sozinha, e vai ficando doente, né? Tá adoecendo, mas tá sozinha, porque acha que não precisa de ninguém. Quarto sintoma, orgulho e falta de humildade. Então essa autoconfiança que a pessoa desenvolve vai tornando inviável que ela peça ajuda. Ela não vai pedir ajuda, por quê? O orgulho não deixa. E se essa pessoa for ajudada por alguém que ela não pediu, ela fica irada. Por quê? Porque ela não pediu ajuda, como que a pessoa acha que ela está precisando de ajuda? Então, é uma cadeia vai desmoronando aos poucos, né? E o último, exaustão. Como resultado lógico de não aceitar ajuda de ninguém e de não pedir ajuda para ninguém, a pessoa ela vai ficando esgotada, física, emocionalmente, espiritualmente, todas as áreas da vida. Por quê? Porque ela acha que ela dá conta de tudo, e não dá, porque a gente não dá conta de tudo. Então, ela passa a sobreviver, ela não olha para Deus, que é fonte da graça todos os dias, ela não se apega a Deus, ela não pede ajuda dos irmãos, ela vive achando que ela vai dar conta. E vive num estado de esgotamento, porque é impossível dar conta. É claro que nós enfrentamos muitas dificuldades na vida, nós temos vulnerabilidades, cada um tem as suas, e ok, tudo bem, isso é normal. Mas, às vezes, os sofrimentos são muito intensos e a gente não tem uma resposta, na maioria das vezes, de quando vai acabar, de quando eles vão ter fim, se eles vão ter fim nessa vida, nós não sabemos. Mas o importante é ver que quando Jesus ele fazia milagres, quando ele curava fisicamente, atendia a necessidade das pessoas, ele sempre deixava claro que a maior necessidade de todos era espiritual. Então, tudo que ele fazia, ele apontava para quem? Para o Pai, para a necessidade espiritual. E então, quando a maior necessidade que a gente tem é espiritual, e quando ele vai para a cruz, que ele vive a maior dor, aquela dor terrível, aquela agonia terrível,
dele ter sido crucificado no nosso lugar, ele faz com que essa necessidade espiritual que a gente tem, né, que a gente era afastado de Deus por causa do pecado, ele alcançou isso, ele pagou o preço porque ele morreu na cruz por nós. Então, através do sacrifício dele, nós temos acesso ao Pai, somos colocadas no contexto da igreja para viver em comunidade, em comunhão com os irmãos, no conforto, né, da igreja. Então, nós dependemos sim, como conclusão desse atributo, nós dependemos sim de Deus sobre todas as coisas, nós dependemos do próximo, sim, nós não somos autossuficientes e Deus é, e só Deus é. Ele não precisa de nada e de ninguém, fechando esse atributo com Filipenses 4,19, que diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Agora nós vamos falar do atributo comunicável, né? Deus é justo, que Deus espelha com a gente esse atributo. Nós também devemos buscar a justiça de Deus, não a nossa. Então Deus é totalmente justo. Nós já sabemos que Deus é bom, né? Nós já estudamos isso. Deus é bom, Deus é amoroso, e por isso nós podemos descansar na soberania dele. Mas a Bíblia, ela enfatiza a justiça de Deus, de um Deus que é totalmente justo, e isso é algo a ser celebrado, não é uma falha do caráter de Deus, né? E não é algo que a gente tenha que deixar de falar, né? A gente fala sobre amor, muito se ouve sobre amor, sobre Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é maravilhoso, e realmente ele é tudo isso. Mas as Escrituras, elas veem a justiça de Deus como uma virtude a ser exaltada, e não como uma mancha a ser escondida, porque isso é um atributo de Deus, a justiça faz parte do caráter de Deus. Então, governar é uma ideia de Deus, né? Ele que criou essa ideia de governo. Ele concedeu autoridade às pessoas para implementar os governos aqui na Terra, né? Para ter ordem. Mas somente Deus é o governante perfeito. A justiça de Deus é imparcial, e a justiça de Deus é baseada no conhecimento completo que ele tem, porque só ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele tudo sabe, ele tudo vê, ele conhece as motivações de todos os corações, né? Então, a justiça de Deus, ela é perfeita sempre. Agora, os juízes terrenos, por exemplo, vamos falar da justiça levando para esse lado do judiciário, eles são falhos, porque eles são humanos, porque são pecadores, e porque, por mais que conheçam os fatos, eles não têm uma visão completa do todo, não tem como ter, ninguém sabe o que se passa no coração. Às vezes é uma coisa óbvia que eles sabem, vamos colocar para o lado de um crime, por exemplo, eles já sabem, mas a pessoa não confessa, sempre fica aquela dúvida. Então, a justiça do homem sempre é falha. Então, num tribunal terreno, juízes bons erram, juízes sábios cometem erros, né? Nós vemos isso todos os dias no noticiário, porque eles, como eu disse, são juízes humanos, são pecadores e não tem como saber o todo, né? Porque não conhece, mesmo que conheça todos os fatos, às vezes é difícil discernir o que é verdade naquilo e o que é mentira. Muitas vezes a pessoa errada é condenada, nós vemos isso sempre. Muitas vezes sentenças injustas são proferidas o tempo todo a gente vê isso, né? Mas em contraste com isso, com essa justiça falha do homem, Deus é o juiz que domina sobre todos os fatos o tempo todo. Então, enquanto nos tribunais humanos, eles se esforçam para, muitas vezes, apurar os fatos, reconstruir os crimes, né? Como a gente pode ver, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, de quando joga lá uma criança pela janela, mata a criança, e aí o judiciário vai lá, faz a reconstrução do crime, a reconstituição do crime, dias, e aí pega lá um boneco que tinha a mesma altura, que tinha o mesmo peso da vítima, e vai lá na mesma janela, e aí tenta jogar, e aí vê a pessoa que provavelmente é o acusado com o mesmo peso para poder ver. Então, assim, é muito complexo, porque eles tentam não ser injustos na condenação, né? Para poder punir o culpado e não punir injustamente o inocente. Mas isso é difícil, porque são seres humanos que mentem.
são atitudes humanas, são pessoas que são pecadoras, né? Tem um monte de coisa em jogo. Mas Deus, em paralelo a isso, conhece todos os fatos. Deus sabe exatamente quem fez o quê, quando fez e por que fez. Como fez, ele sabe de tudo, né? No tribunal de Deus não há injustiça. As suas sentenças são sempre perfeitas. Ele é incapaz de exagerar na punição, mas ele também é incapaz de deixar por menos. O culpado sempre vai ter punição e o inocente sempre vai ser absolvido, né? Porque Deus é justo em tudo. A justiça de Deus não dá espaço para a crueldade, porque toda a ira de Deus é santa. Ele tem ira contra o pecado. A ira é santa, ele pune o pecado. E a punição de Deus é sempre adequada àquela transgressão que a provocou. É sempre correta, é sempre no limite certo. Ele é perfeito. E a lei perfeita de Deus é o fundamento da sua autoridade moral. Que é a autoridade moral de Deus que define o que é certo e o que é errado. E qual é essa lei perfeita? Onde ela está? A palavra de Deus, né? Nós vemos como exemplo no Salmo 119, claro que nós não vamos ler, porque tem 176 versículos, né? O maior salmo. No Salmo 119, Davi, nos 176 versículos, ele exalta a verdade de Deus, a bondade de Deus, né? A lei perfeita de Deus, que é a verdade, a grandeza de Deus. É o capítulo mais longo da Bíblia. E é o salmo mais longo que é devotado a exaltar o Deus da palavra e a palavra de Deus. E Davi, nesse salmo, ele repete 10 vezes o quanto ele tem prazer na lei do Senhor. E 28 vezes o desejo que ele tem de guardar a lei do Senhor no coração e na mente. Então, se o rei Davi exaltou tanto o nome, tanto o seu amor pela lei de Deus, imagina o próprio Deus, quanto ele não tem prazer na sua própria lei. Então, de acordo com o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 1,17, os filhos de Deus, depois eu vou ler 1 Pedro. Os filhos de Deus, segundo o apóstolo Pedro, devem viver de forma reverente, em obediência, à luz da justiça de Deus, que vemos e conhecemos através da sua palavra. E aí, 1 Pedro 1,17 diz assim: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a boa obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação, né? Aqui na terra, peregrinação. Então, a gente vê hoje que essas ideias de temor, né, obediência, temor a Deus, parece que estão meio fora de moda, né? Infelizmente, dentro do círculo cristão, né? A gente está falando disso, porque aí fora as pessoas não sabem. Mas aí Pedro nos lembra que Deus enviou o seu próprio Filho. E que Deus é um pai. Ele é um pai pessoal, ele é um pai amoroso, mas Pedro lembra que ele é juiz. Ele é um reto juiz, ele é um perfeito juiz, né? E ele lembra que ele é juiz imparcial do nosso coração. Então esse Deus, ele é digno de toda a nossa adoração, da nossa reverência e do nosso temor. E é importante que a gente reverencie a Deus, porque quando nos esquecemos da sua glória, é muito fácil a gente nos esquecer também da lei de Deus, da sua lei. Nós vemos isso, como nós falamos, o povo de Israel no Antigo Testamento, quantas vezes eles esqueciam dos feitos memoráveis que o Senhor tinha acabado de fazer, na primeira dificuldade eles reclamavam. E nós somos do mesmo jeito, nós reclamamos, nós murmuramos, e muitas vezes nós esquecemos de agradecer o maior milagre que o Senhor fez na nossa vida, que foi nos libertar da escravidão do pecado, da separação eterna de Deus. Muitas vezes nós esquecemos que esse é o maior milagre. Mas aqueles que se mantêm firmes na verdade, de que Deus é sim um Pai amoroso, mas que também é um justo juiz, esses vão adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? Na beleza da sua santidade, como a Bíblia diz, e trarão sacrifícios aceitáveis ao Senhor, que é um coração quebrantado e contrito, né? De obediência. É isso que Deus espera de nós, para que possamos prestar esse tipo de adoração, adoração que Ele institui na palavra, não a que a gente acha que a gente tem que ir do nosso jeito, né? Isso diz lá no Salmo 96:9, né? Que está isso daí. Porém, como nós somos limitados, nós somos muito limitados, a nossa mente humana, né, é limitada. Nós temos dificuldade de perceber
essa perfeita justiça de Deus coexistindo com o fato dele ser... Vocês estão ouvindo? Com o fato dele ser o nosso pai. Parece que muitas vezes na nossa mente isso não faz sentido, né? Ele é pai, mas ele também é um justo juiz, né? Muitas vezes isso parece que, dependendo das circunstâncias que a gente vive, isso parece que fica difícil de entender. Por quê? Porque o tempo da nossa vida muitas vezes não é suficiente para a gente ver a justiça de Deus em ação, né? Muitas vezes a gente não vai ver, né? A gente pode plantar uma sementinha, mas a gente não vai ver o fruto. Mas o que a gente tem que ter esperança de que um dia a justiça de Deus vai reinar, né? Talvez não aqui nessa terra, né? Mas a gente pode ter essa esperança. E com frequência, nós vemos isso na palavra, né? O salmista dizendo, né? Os ímpios prosperam muitas vezes e acima dos cristãos que temem o Senhor. A gente vê esses questionamentos na palavra de Deus, lá no Salmo 37, 35, por exemplo, Davi fala, vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa. Lá em Jeremias 12, 1, o profeta Jeremias, ele fala, Senhor, tu és justo quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Parece que o caminho dos ímpios prospera. Por que todos os traidores vivem sem problemas? Profeta de Deus falando isso. Quer dizer, o mesmo problema que a gente tem hoje. Muitas vezes a gente não entende, não encaixa. Mas se Deus é um pai amoroso, por que ele permitiu, né? Ele sempre sabe o que faz. O nosso problema é que nós muitas vezes tentamos entender. E tem horas que não dá para entender. Tem que crer, só crer. Porque a gente não consegue entender tudo, né? Muitas vezes depois que passa, entende, muitas vezes a gente não vai entender nunca nessa terra. Mas a gente precisa confiar nele. Muitas vezes os inocentes morrem sem que sejam vingados dos crimes que foram cometidos contra eles. Mas a justiça de Deus requer justiça para todo tipo de pecado. Porém, às vezes, Deus age de forma, no entanto, nem sempre Deus age de forma que nós vamos entender, né, percebendo uma ordem lógica em tudo que Deus faz, em cada situação da nossa vida. Como eu disse, às vezes não encaixa, a gente não consegue entender o que Deus está fazendo, né? Não é igual um filme, né, que tudo dá errado o filme inteiro, e lá no final tudo dá certo. A nossa vida não é assim, não é assim que acontece. Mas nós podemos ter a plena certeza de que um dia nós vamos contemplar a justiça perfeita sendo revelada de alfa a ômega, do início ao fim. Só que por enquanto nós estivermos aqui, a verdade é que muitas vezes nós lutamos, nós sofremos e nós lutamos para compreender e tentar entender, como eu disse, o que ele está fazendo. Sabe quando parece que está escuro e a gente não entende nada? É hora de confiar sem entender nada. Porque não dá para tentar entender tudo o tempo todo. Deus não diz que ia explicar tudo para a gente. Nós somos criaturas, a gente precisa se colocar no nosso lugar. Ele é Deus, Ele sabe. Então, se a gente confia, pode estar um caos aqui, mas aqui tem paz. Isso faz toda a diferença. E lá em Eclesiastes... isso eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Eclesiastes 3:11, por favor. Agora a gente vai abrir um pouquinho para não dar sono. Eclesiastes 3:11. Quando vocês abrem, eu vou ler, tá? Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, a Bíblia diz isso em Eclesiastes. A gente não consegue entender inteiramente, não consegue compreender, né? Mas a gente tem que confiar, porque Ele está no controle. E Hebreus... Agora, se vocês quiserem ir para frente, a Hebreus 4:13. Então, nós podemos ter a certeza de que ninguém vai se livrar de nada, porque nada está escondido da visão divina, né? Em Hebreus 4:13, diz isso. Abrir? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Então, não existe pecado em segredo. Deus sabe tudo, Ele tudo vê, Ele tudo ouve, né? Ele sabe de tudo. E na sua justiça, Ele age. E de maneira nenhuma, Ele vai inocentar o culpado. Não vai. Então, nós temos segurança em saber que nenhuma justiça que nós sofremos nessa terra vai ficar sem retribuição.
porque ele é perfeito e a justiça dele é perfeita. E se somos filhos de Deus, então nós devemos pensar em algo. Quão para a gente é reconfortante saber que esse justo juiz, diante de quem nós vamos comparecer um dia, também é aquele que nós chamamos de Pai. Agora, imagine ser colocada num tribunal. Agora, vamos imaginar essa cena. Ser colocada num tribunal para ser julgado. Todos nós, seres humanos. E quando a gente chega lá, nesse tribunal, a gente olha e vê que quem vai julgar é o nosso Pai. Nosso Pai é o juiz. É Ele que vai dar a sentença. Lembrando que Ele é bom, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, mas Ele é juiz. E aí, imagina que quando você se levanta diante desse justo juiz, e Ele vai declarar toda a sua culpa, porque somos culpados, Ele vai ler a sua sentença de culpa, então você se levanta para ouvir a sua sentença, Jesus está ali, e Ele se levanta, e Ele intercede, e você vê Jesus levantando naquele momento, e sabe o que Ele diz? Eu carreguei essa culpa. Eu paguei o preço por todos esses pecados. Não há mais culpa para ser colocada sobre ela. Jesus tem esse papel. Porque Ele carregou todos os nossos pecados. Naquela cruz de madeira, Ele se fez maldito por nós. De uma vez por todas. O justo pelos injustos. Ele pagou o preço pelo nosso resgate, por toda a nossa culpa. E por isso nós temos hoje livre acesso a Deus. Não há mérito algum em nós, mas porque Ele, pela graça, enviou seu Filho, morreu no nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo no céu e Ele intercede por nós ainda diante do trono de Deus. Ele intercede, Ele é o nosso advogado. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado diante de Deus. Que maravilhosa graça é essa, a gente não pode se esquecer disso. Quando os momentos difíceis vêm. E a cruz foi onde Cristo sofreu pelos pecados de muitos, né? De todos aqueles que Deus lá na eternidade passada escolheu, né? Tem a questão da eleição. A palavra de Deus é contundente, então. Se vocês quiserem abrir agora em Romanos 3, nós vamos ler o 10 a 12. Romanos é o pilar da salvação. Quem tiver a oportunidade de estudar Romanos, quando eu estudei Romanos, isso mudou completamente a minha vida depois de 10 anos de igreja, porque é impressionante como que o apóstolo Paulo, ele explica assim, é difícil falar, é maravilhoso. O estudo de Romanos vale muito a pena. Lá em Romanos 3, 10 a 12 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. E Jesus morreu por esses. Quem são esses? Nós. Mesmo assim, ele morreu. Então, a destruição e a morte, nós merecíamos, né? Mas na cruz, a justiça de Deus cortante, a altura dos nossos crimes cometidos, choveu do céu sobre o único humano perfeitamente justo que essa terra conheceu. Voluntariamente, o justo Jesus sofreu pelos injustos, como eu e como você, para nos levar até Deus. Por causa dele, nós somos declaradas justas pelo que Jesus fez. Ele pagou o preço por nós, então nós não fizemos nada. Jesus fez tudo. E por isso a Bíblia nos lembra lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, é reconhecer que somos pecadoras diante de Deus e de que Jesus pagou toda a nossa culpa. Esse é o segredo. Portanto, a cruz de Cristo é o ápice da justiça divina. Então, isso remove a nossa necessidade de autojustificação. Não somos nós que nos justificamos. Jesus pagou o preço. Ele nos justifica. Os filhos de Deus são justificados, então, por essa fé em Cristo. Não há mérito, não é porque ninguém é bom. Ninguém é bom. Deus é bom, enviou o seu Filho bom e morreu por nós naquela cruz. Então, quando nós esquecemos disso, que nós somos justificados por Ele, nós acabamos caindo em padrões de negação dos nossos próprios pecados e nos tornamos críticos aos pecados dos outros, né? Então, normalmente a gente mantém uma lista de ofensas que as pessoas fazem contra nós, a gente mantém aquela lista, a gente guarda aquela lista,
E cada vez que aquilo acontece de novo, que a pessoa faz aquilo, a gente vai à loucura, explode em ira, né? E começa a falar, você sempre faz isso, ou então você nunca faz isso, você nunca faz o que eu quero, né? Quem nunca? E tornamos-nos conscientes das ofensas dos outros e ficamos magoadas muito facilmente. Agora, quando diz respeito à nossa vida, nós temos a mania de quê? De negar ou de minimizar os nossos próprios pecados, ao invés de reconhecer a nossa culpa, pedir perdão e reconciliar, buscar nos reconciliar com a pessoa. Mas quando nós tentamos nos justificar, nós nos tornamos lentas em ouvir, rápidas em falar e rápidas em nos irar. A gente explode em ira facinho. A gente não escuta, a gente esquece que tem 2 ouvidos e 1 boca, né? A gente tem dificuldade de entender isso. E aí, a gente faz exatamente o contrário do que está escrito lá em Tiago 1,19, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, como o nosso senso de justiça se baseia numa visão parcial, que a gente tem visão parcial, e preconceituosa dos fatos que se apresentam, porque a gente não conhece tudo e a gente acha que a gente sempre tem razão, a gente sempre acha e tenta provar que a gente está certa e o outro está errado, né? A gente se justifica, porque quando a gente age como nosso próprio juiz, é claro que eu vou me absolver, eu vou condenar o outro, né? É a tendência do coração que é enganoso, isso é normal do ser humano. E a gente precisa lutar contra isso, né? Por isso que a gente está no processo de sermos aperfeiçoados para parecermos mais com Cristo, né? Cristo negou a si mesmo, e é esse exemplo que a gente tem que seguir. E aí, quando a gente faz isso, se justifica, a gente faz exatamente, se vocês quiserem abrir em Lucas 18, de 9 a 14, nós fazemos exatamente como o fariseu lá da parábola que Jesus contou. E a gente se exalta porque a gente diz assim, eu não sou como ele, como os outros homens, né? E o que a parábola diz? Vamos ler lá em Lucas 18, de 9 a 14. É bem conhecida, mas é importante ler. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, quando a gente faz isso, a gente se justifica, a gente desvia a nossa energia de viver em paz com os irmãos, e nos impede de servir o outro, de olhar para a necessidade do outro. A gente se fecha no nosso mundinho de egoísmo. E quando a gente fica dando desculpas, isso revela uma falta de entendimento quanto ao perdão que nós recebemos de Deus. Porque Jesus, ele morreu quando nós éramos ainda pecadores. Não tinha nada de bom em nós, mas ele decidiu. E aí eu acho que o outro me magoou, então eu não vou perdoar o outro, porque ninguém sabe o que aquela pessoa me fez. Mas pode ser o que seja, e às vezes são coisas graves. Mas, se Jesus perdoou todos os meus pecados sem eu merecer nada, como que eu vou dizer que eu não posso perdoar alguém? Né? Isso é pecado, eu tenho que perdoar. E eu não preciso sentir vontade, muitas vezes a gente sente vontade de não perdoar. E aí tem pessoas que falam assim, eu vou esperar um pouco, porque ainda não estou pronta, não estou sentindo vontade. Não deixa o sol se pôr sobre a ira. Eu sei que não é esse contexto, mas não deixa o sol se pôr sobre a ira. Vai resolver o problema. E muitas vezes você não causou o problema, mas às vezes foi uma interpretação e que deu uma confusão. Vai atrás, com humildade, com o coração disposto a resolver. Sejamos pacificadores em tudo. E não é fácil, mas a gente precisa viver o que Jesus viveu, não é? Ele é o nosso maior modelo. Tá acabando, tá, irmã? Só falta rapidinho. Então, esse estudo é longo, porque não tem como resumir muito, né? Porque eu acho que é realmente muito rico, então tem que falar o máximo que der. Então, embora Deus seja perfeitamente justo e nós, por natureza, sejamos inclinados ao pecado e à injustiça, né? Essa é a nossa inclinação.
Nós somos chamados a buscar e refletir a justiça de Deus na nossa vida todos os dias. Então, a Bíblia nos chama a amar a justiça, a praticar a justiça e a defender a justiça. Que justiça é essa? A nossa? Não, de Deus. Então, vamos abrir lá em Miqueias 6:8, porque esse texto não é muito lido, né? A gente não é muito comum, né? Tem alguns textos da Bíblia que a gente sabe de cor, mas esse não é muito. Então, vamos abrir. Olha o que o profeta disse. Miqueias foi um profeta, tá, gente? Foi um profeta. Um profeta menor, mas foi um profeta. Olha o que ele diz em 6:8. Vou esperar vocês abrirem um pouquinho. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? Olha que lindo isso, né? Que é o que Deus pede de nós. Então, assim como Deus odeia a injustiça, Deus odeia a injustiça. Ele também quer que os seus filhos, nós, rejeitem o que é errado e injusto. Jesus nos ensinou no Sermão do Monte a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Nós sabemos disso, está lá em Mateus 6:33. Isso mostra que nós não devemos viver centrados nos nossos desejos ou no nosso alto senso de dizer o que é justo e o que não é. Mas sim, nós precisamos desejar a justiça que vem de Deus, conforme revelada onde? A justiça de Deus está onde? Na palavra de Deus, conhecendo mais a Deus e a sua palavra, é o único jeito. Então, ao contemplarmos os atributos de Deus, nós precisamos deixar isso agir no nosso coração para sermos transformadas. Esse é o propósito, né? Não é só uma palavra que entra por aqui, sai por aqui e nada muda. Nós precisamos deixar que o nosso coração realmente seja ensinável para mudar, aprender mais sobre Deus e sermos diferentes. E quando nós meditamos na justiça de Deus, isso deve nos levar a uma vida de arrependimento, temor e desejo de viver uma vida santa. Quando deixamos de apresentar autojustificativa, então, em relação aos nossos erros, nós ficamos mais atentas ao próximo e às necessidades deles. Nós vamos voltar os nossos esforços para buscar justiça aos fracos e oprimidos. Olha o que o Salmo 68, se vocês quiserem abrir, o Salmo 68, 4 e 5, Deus ele refere-se a si mesmo como pai dos órfãos e protetor das viúvas. Lá no Salmo 68, 4 e 5 diz assim: cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. E nós, será que Deus... Sim, ele diz que ele é o pai dos órfãos, é o protetor das viúvas. E nós, o que nós estamos fazendo com os órfãos e com as viúvas que estão no nosso convívio, que muitas vezes a gente não presta atenção, a gente não vê o que precisa. Então, como filhas que somos, nós devemos levar essa identidade familiar para todas as esferas de influências que o Senhor nos coloca, na escola, no trabalho, na família, em qualquer lugar, no contexto da igreja, aonde o Senhor nos coloca, a gente precisa viver isso. A gente precisa olhar para o próximo, olhar para as necessidades. E eu gostaria de finalizar lendo agora, queria que vocês abrissem, por favor, em Deuteronômio. Os dois textos são em Deuteronômio. O primeiro está em 10:17, que a gente vai ler, e depois 32, 3 e 4. O 10:17 primeiro. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Agora o 32, vou ler o 3 e o 4. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. Todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Então a conclusão é:
Deus é perfeitamente justo. A sua justiça é parte de quem Ele é. Ele julga com equidade, Ele odeia a injustiça e Ele ama a retidão. Nós somos chamados a refletir essa justiça nas nossas ações. E devemos desejar e buscar a justiça de Deus e não confiar na nossa própria justiça. Amém? É isso. Desculpa, a gente é longo, mas... Você gosta de casa? Ah, tá bom. E eu ouvi falar da leitura anual. Como que está a nossa leitura, né? Vai bem, obrigada. A gente terminou Crônicas, né, Irmã Figueira? Crônicas